Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kathleen e estou aqui para mais um vídeo e queria conversar com vocês hoje sobre propósito. Uma coisa que sempre tive comigo desde pequena era o que eu vou fazer, qual é o meu propósito, qual é o propósito da minha vida, porque eu sempre fui guiada muito por eu quero cumprir meu propósito, eu quero ter um propósito. Desde pequena sempre fui muito ligada a esse negócio, sabe? E eu nasci em um lar cristão. E por conta disso, eu acredito que isso também envolve muito o porquê que eu sempre pensei muito sobre propósito, né? Mas eu nasci num lar cristão e boa parte da minha vida eu fiquei pensando, qual é o meu propósito? E eu ficava nesse questionamento. Passei anos neste questionamento. Cresci com esse questionamento e porque eu envolvia na minha cabeça que propósito e chamado, propósito ou vocação, né, o que eu vou fazer, são a mesma coisa, sendo que são coisas diferentes. E isso eu fui descobrir depois de casada, mãe de filho, eu fui conseguir compreender isso, e um livro que me ajudou totalmente, que na verdade foi um livro que mudou a minha cabeça e me trouxe clareza sobre o que é propósito e vocação, que são coisas diferentes. É este aqui. O nome é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Esse livro, assim, mesmo sendo cristã desde pequena, desde berço, e ouvindo, né, muito sobre propósito, sobre o que é isso, ao ler esse livro eu tive clareza sobre o que é um propósito, né, sobre qual é o propósito da minha vida. Finalmente respondi essa pergunta. E é muito mais simples aqui. É muito mais simples, não, né? Mas é uma resposta única. Na verdade, o mesmo propósito da minha vida é o mesmo do seu. E o que eu quero falar com isso, né? O propósito da nossa vida é nos relacionarmos com Deus, com o nosso Criador. Não sei agora qual que você está pensando, mas eu vou tentar te explicar um pouco sobre o que eu aprendi no livro e vendo, estudando a Bíblia e lendo outros materiais, a gente realmente consegue ver isso claramente na história da humanidade desde o início. Lá em Gênesis, a gente consegue ver que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem e a mulher, ele passeava pelo jardim. A gente consegue observar isso em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, em que. Deixa eu pegar minha Bíblia para me ler esse versículo com vocês. Aí diz assim, ó. Quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim ao declinar o dia, aí comenta que eles se esconderam, Adão e Eva, né, da presença de Deus no meio das árvores do jardim. E o que eu quero nesse versículo frisar aqui com vocês é que aqui fala que Deus andava pelo jardim, então Deus estava próximo. Veio o sol, peraí, tem que fechar a janela. Então, aqui nesse versículo, a gente pode observar que Deus estava perto do homem e da mulher, ele estava andando no jardim, né? Então, significa que ele estava bem perto, muito perto. Em Êxodo 25, no capítulo 25, a gente consegue ver que Deus diz para Moisés criar uma casa para ele. Eu gosto de parafrasear assim. Porque eu percebi que ali Deus tomou uma iniciativa de construir um lugar para ele, para que ele habitasse no meio do povo. E no momento em que Deus quer construir um lugar para que ele possa habitar no meio do povo, significa que ele quer estar próximo. Antes ele só falava com Moisés lá no monte, né, um lugar mais distante, digamos assim. E em um momento ele fala: construa uma casa para mim, parafraseando, e eu vou habitar no meio de vocês. E especificamente esse versículo, essa frase, está em Êxodo 25, no versículo 8, tá? Que diz assim, ó: que façam um santuário para mim, para que eu more entre eles. Então, nesse momento, Deus está dizendo que quer estar perto, ele já está buscando proximidade conosco, proximidade com o homem. E uma coisa que também eu consegui perceber nesse capítulo lendo é que no momento que ele começa a dar as ordens, né, que ao final ele fala que ele quer morar no meio de conosco, né, no meio do povo para estar perto, ele começa dizendo assim, ó, no versículo 2: diga aos filhos de Israel
que apartem para mim uma oferenda, e tomareis a oferenda de todo aquele que tenha posto isso em seu coração. Então significa que era uma coisa voluntária. E nesse momento que Deus fala isso, depois ele fala o que é a oferenda que vai ser recebida, né, do povo que quiser. Aí ele fala que é ouro, prata, bronze, tecido, púrpura, e que ele fala tudo que ele precisa para construir o tabernáculo. E ao final que ele diz todas as coisas que ele precisaria, né, e que voluntariamente as pessoas dariam, né? Aí ele fala que façam um santuário para mim, para que eu more entre eles. Então, nesse momento, a gente consegue perceber duas coisas aqui. Uma, Deus está buscando estar perto, Deus está buscando relacionamento conosco de proximidade. Segunda, ele quer isso voluntariamente. Eu consegui tirar esses dois entendimentos aqui dessa parte desse capítulo. Depois ele começa a explicar sobre como que vai ser cada coisa dentro do tabernáculo. E é muito, muito legal, porque a gente vai lendo e vai descobrindo que tudo que tá ali aponta pro plano dele de redenção, aponta pra vinda de Jesus. E é muito legal. Mas isso é em outro vídeo. O que eu quero que a gente foque nesse, que eu quero compartilhar com vocês, é que Deus quer relacionamento conosco. Ele quer estar próximo de nós. Ele não é um Deus distante. E em todo o Velho Testamento a gente consegue ver essa busca de Deus por estar perto, por um povo santo, para que ele pudesse enviar Cristo, né? Para que ele pudesse enviar Jesus, para que ele se tornasse um homem e habitasse no meio de nós. E então, essa parte de eixo de relacionamento que eu quero falar com vocês, e também partindo agora pro livro do Rick Warren, é que aqui ele fala assim também: se eu te entregar uma máquina, tá? Totalmente desconhecida para ti, e essa máquina não vier com um manual de instrução do criador, né? De como é que é para usar, como que é para fazer, ou como que funciona essa máquina, você não vai saber o que fazer com ela. Né? Ele fala assim: se eu lhe entregar, se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de te dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. E sabendo que nós somos criados por Deus, somente Ele é capaz de nos dizer o nosso propósito, né? Então, ou diria a nossa vocação ou missão, né? Aquilo que daria mais sentido na nossa vida. Mas isso é uma coisa que a gente faz, né? Uma coisa que tem diferença entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é. Isso também pode ser um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem. Mas nesse momento vamos atentar ao ser. Nós somos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Nós não estamos sozinhos aqui no mundo, nós não estamos sem um propósito, nós não vamos morrer e acabou tudo. Isso não faria nenhum sentido, até porque eu gosto de pensar particularmente, né, dúvidas, né? Nossa, será que Deus realmente existe? Ou coisa tipo, eu olhava para a questão de um ser humano sendo gerado dentro do ventre de uma mulher. Gente, é surreal. Eu sou mãe, já tenho meu filho. E eu passei por toda essa experiência. Eu tive alguém sendo gerado aqui dentro de mim. E eu vivi essa parte de não existe ninguém aqui. Daqui a pouco tem um teste positivo, tem alguém sendo gerado dentro de mim. E passa um tempinho eu começo a sentir os movimentos dessa pessoa dentro de mim. E, gente, é surreal. É surreal. E aí daqui a pouco ele cresce, cresce, cresce sua barriga e daqui a pouco vem as dores de que vai haver um nascimento e sai uma criança, sai uma criança. E nasce uma criança. É surreal, gente. Meu filho, ele já tá ficando grandinho, ele vai fazer 3 anos. E pra mim, eu já vivi toda essa experiência, continua sendo surreal a existência da vida,
de como não existia nada nem ninguém, e agora tem um ser humano que pensa, fala e tá crescendo, se desenvolvendo e se descobrindo, e eu acho uma loucura, gente, é bizarro, assim, sabe? E o quão perfeito é tudo, assim, o ser humano, o corpo humano, como tudo funciona, sabe? É, é surreal. Acho que isso é uma das coisas assim, nossa própria existência já prova a existência dele, entendeu? Mas o que eu queria conversar com vocês é que o nosso propósito se encontra nele e se relacionar com ele. E o que a gente faz não é necessariamente quem a gente é, mas faz parte de quem somos, entendeu? Então, o seu propósito é se relacionar com Deus. E agora, a sua vocação, o que você vai fazer, combina com quem você é. Porque cada ser humano é único. Ninguém aqui é igual, cada um tem a sua personalidade, tem as suas qualidades, seus defeitos. E aquilo que você foi chamado para fazer, até o Rick Warren ele fala aqui, ele fala muito sobre a forma. Você tem a sua forma, cada um de nós temos a nossa forma. E aquilo que Deus te chamar para fazer, a sua vocação nele, combina com você. Ele não vai te chamar para estar e fazer algo que seja fora de você, entende? Do que já tem aí dentro de ti, sabe? Só o que está aí dentro pode ser amadurecido, principalmente amadurecido em Deus, e ele vai te guiar, sabe? Então, ele vai te capacitar, né? Mas aquilo que você verá fazer, ou sua vocação em Deus, já faz parte de quem você é. E quem você é um filho amado do Senhor. E ele te criou para estar perto dele, entende? E isso é, isso é surreal. E essa semana eu tava escutando uma música e eu até tive que parar um pouquinho assim, porque a música dizia assim: você não, como é que é? Você não precisava de nada e mesmo assim quis a mim. E Deus não precisa de nada, não falta nada para ele, sabe? E mesmo assim ele nos desejou, ele nos criou, ele deseja e quer relacionamento conosco, sabe? Então, isso, caraca, cara, não faltava nada para ele. E ele ainda assim me deseja, ele ainda assim quer estar comigo, quer um relacionamento comigo, né? É muito massa. E isso também cabe com uma coisa que o Rick fala aqui no livro, que é: ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Então, há um Deus que o fez por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. E uma paráfrase de Romanos 12, versículo 3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos ou fazemos por Ele. Então, você se você vai descobrir mais ainda de você e do seu propósito conhecendo a Ele. E outra coisa também que diz em João 3,16, ou seja, se você é cristão, eu sorri assim, porque se você é cristão, você conhece esse versículo. Mas eu vou ler aqui com vocês. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque não enviou Deus o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, aqui Deus está falando que ele amou o mundo de tal maneira, e ele te ama de tal maneira, que ele veio ao mundo, ele se entregou por nós, para que nós tenhamos a vida eterna, para todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Então, e ele também fala aqui, ó, ele enviou seu filho
ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio salvar, ele não veio acusar a gente ou dizer, ou condenar, né? Ele veio nos salvar, nos redimir, trazer redenção. Então, conhecer a Cristo, eu vou ler agora para vocês um material que eu estou preparando ainda. É um livro de devocional. E ainda eu quero vir aqui no canal falar mais para vocês sobre isso, mas agora eu vou ler de uma parte do livro, tá? Que eu escrevi. Então eu vou ler um trecho aqui com vocês que cabe totalmente nesse assunto que eu tô trazendo aqui no vídeo, tá? Então é assim: conhecer a Cristo e andar com Ele é descobrir o quão amados somos, apesar das nossas falhas, o quão perdoados somos, apesar de errarmos, e o quanto somos esticados a sermos melhores. A intenção de Deus ao enviar Jesus não é te acusar e te mostrar todos os teus erros, mas é te apontar a redenção, um caminho de vida e verdades eternas. Como um Criador que ama incondicionalmente a sua criatura, ele tomou forma humana para poder resgatar novamente o seu relacionamento e comunhão conosco. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu queria te dizer que o seu propósito está em quem você é e você foi criado para estar com Ele. E o que você faz ou qual será a sua vocação nele, somente Ele mesmo poderá te dizer isso, e é uma coisa que você vai descobrir andando com Ele, conhecendo a Ele. E é isso. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E eu estou à disposição se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar alguma coisa aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E é isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.